Liberou o áudio? Bom dia. Bom dia. São Paulo, tá nos escutando? Sim. Tá. O secretário de audiência aqui me avisou que o áudio está um pouco baixo, tá? Então eu vou pedir então para o senhor elevar um pouco o tom de voz, tá? Dr. Palocci, para que a gente escute aqui bem, tá? A sua oitiva. Vou pedir também aqui aos presentes aqui nessa audiência para que não conversem nesta sala. Se alguém quiser conversar, por favor, se retire. E aí, para a gente conseguir captar bem as palavras do Dr. Palocci. O senhor quer fazer um teste, Excelência, doutor Ricardo? Tá baixo, tá vendo? Tá bem baixo. Mas vamos tentar fazer. Se realmente a gente sentir aqui em Brasília que tá ruim para captar aí o que o senhor está falando, a gente passa para uma outra sala de audiência. Mas em princípio vamos tentar fazer, já está todo, a logística está toda, foi feita aqui nessa sala, vamos tentar fazer. Senão a gente passa para uma outra sala que está preparada aqui, tá bom? Ok. Tá. Doutor Palocci, Antônio Palocci, o senhor foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público Federal na ação penal 37544-46-2017, que corre aqui na 10ª Vara Federal, tá? E essa ação penal tem no polo passivo os acusados Mauro Marcondes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Paulo Arantes Ferraz, Carlos Alberto de Oliveira Andrade e Gilberto Carvalho. O Ministério Público Federal faz suas considerações iniciais, falando que essa ação penal decorre da Operação Zelotes, foi responsável por investigar organizações criminosas que atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? E em seguida diz aqui, a denúncia fala do contexto criminoso e de suas circunstâncias. Fala aqui que em novembro de 2009, em Brasília, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na condição de presidente da República, e também o acusado Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete da presidência da República, eles teriam aceitado promessa de vantagem devida, no caso 6 milhões de reais, para arrecadação ilegal de campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, feita por Mauro Marcondes, José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Paulo Arantes Ferraz e Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Fala aqui ainda que diante dessa promessa, esses agentes públicos, infringindo dever funcional, favoreceram as montadoras de veículos MMC, que no caso é a Mitsubishi, e a Caoa, que no caso é a Hyundai, ao editarem em celeridade e procedimento atípicos a medida provisória número 471, em 23 de novembro de 2009, exatamente nos termos encomendados, franqueando aos corruptores, inclusive, conhecimento do texto dela antes de ser publicada e sequer numerada depois de feitos os ajustes encomendados. Dr. Palocci, devo lhe advertir então que o senhor é obrigado a dizer a verdade, o senhor está aqui na condição de testemunha, e eu vou lhe perguntar, queria que o senhor fizesse um histórico. O que o senhor sabe a respeito desses fatos? Excelência, se o público tivesse a prerrogativa de fazer as perguntas iniciais consoante reza o Código de Processo Penal. Está deferido, doutor. Eu sempre faço as perguntas. Eu queria que o senhor registrasse em ata para eu formular o devido recurso. Doutor, já está registrado aqui, a audiência está sendo gravada. Comunico que interporei recurso porque quero fazer valer o mandamento legal que confere ao Ministério Público Federal a prerrogativa de formular as perguntas
a testemunha de acusação. Certo. Ele vai fazer um histórico, primeiro do que ele sabe, privilegiando inclusive a espontaneidade, porque é o juiz que chamou ele aqui, e depois eu vou passar a palavra para o senhor e depois para a defesa. Tá? Pedir a palavra. Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento a todos em Brasília e gostaria de apresentar respeitosamente... Eu estou escutando, rapaz. Eu já lhe escutei. Pois não, doutor Cristiano. Eu não estou escutando a audiência. O doutor Cristiano Zanin. Vou tentar falar mais alto, Excelência. Pois não, estou escutando, doutor. Respeitosamente, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta a Vossa Excelência uma contradita em relação à do Dr. Antônio Palocci como testemunha. E os fundamentos são os seguintes. O Dr. Antônio Palocci firmou, como é público notório, um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, que foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e recebeu benefícios diante da sua narrativa, diante daquilo que expôs. Não bastasse isso, a notícia também, uma notícia veiculada pelo Jornal Nacional no último dia 29 de novembro, de que o Dr. Antônio Palocci também firmou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal aí do Distrito Federal, igualmente buscando benefícios. Então, esse cenário, com o máximo respeito, inclusive ao Dr. Palocci, não o coloca como pessoa isenta, mas sim como pessoa interessada na versão para poder manter os benefícios que lhe foram concedidos pelo Ministério Público. Então, desta forma, e mais uma vez, de forma muito respeitosa, eu apresento essa contradita a Vossa Excelência. Pois não, doutor. O senhor quer se manifestar a respeito? Excelência, eu queria que o senhor pedisse algum técnico da Justiça Federal. Eu não consigo escutar direito o doutor Cristiano Zanin. Eu escutei. E também os outros não também escutaram? Perfeitamente. Então aí é o problema pessoal. Excelência, eu gostaria também, no mesmo sentido, de me manifestar antes mesmo de o Ministério Público na sua posição. Não sei se há um microfone aqui que nós devemos falar. Não, o problema é só o áudio. Nós é que estamos escutando mais baixo. Mas a minha adesão aqui será feita... Inclusive, é o mesmo pedido do Dr. Cristiano, é isso? É só para aderir também, no mesmo sentido do Dr. Cristiano, e aqui na defesa do senhor Carlos Alberto, eu na verdade queria agregar também um fundamento, doutor Edgar, no sentido de que recente reportagem, e esse é o meio, infelizmente, que nós temos para avaliar a realidade, dado que o acordo se encontra em sigilo, do acordo de colaboração, noticia recentemente, data de quinta-feira passada, que dentre os temas que teriam sido apresentados nos anexos que foram oferecidos à elaboração desse acordo, haveria 2 assuntos que dizem respeito, de certo modo, a ações e demandas que já estão propostas perante esta 10ª vara. A primeira seria relacionada à questão dos caças, é o que diz a notícia, e também com relação à medida provisória, enfim, esse é o tema desta ação penal. De modo que esses fundamentos também, e volto, peço a licença para fazer referência à imprensa, porque, como eu dizer, nós não tivemos acesso a isso, restando na dúvida com relação a esses fatos, mas há sim algo que, em princípio, retiraria a isenção do senhor Palocci, com todo respeito também, para que ele depusesse com a isenção de ânimos que deve orientar o depoimento de uma testemunha compromissada. É nesse sentido que a minha manifestação. Excelência, só aproveitando pela defesa do Gilberto Carvalho, eu adiro ao pleito pleiteado pelo Dr. Cristiano e acrescentaria um pleito subsidiário a isso. Seria a suspensão do artigo do Dr. Palocci com a expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para que informe se há ou não relatos referentes ao objeto da apresentação penal, sob pena de nós termos aqui que ouvir uma testemunha já prestou depoimento e colaboração premiada sobre esses mesmos fatos
possivelmente tem acesso não o Procurador da República Atuante no Direito, mas o Ministério Público Federal, que é o UNO, e nós aqui na defesa estaremos numa situação de desvantagem, uma situação de ausência de qualidade de armas para interrogar a testemunha. Portanto, subsidiariamente adiro a questão formulada, subsidiariamente requer a suspensão do depoimento do Sr. Antônio Palocci até eventual resposta da Procuradoria-Geral da República sobre essa questão que deve ser esclarecida, e ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela suspensão do depoimento, que mesmo assim, ainda que nós ouçamos hoje o Dr. Antônio Palocci, que seja expedido esse ofício à Procuradoria-Geral da República para informar se há ou não relato a respeito dos fatos objeto da lei penal no âmbito da colaboração premiada firmada pelo Dr. Antônio Palocci. Se o doutor Palocci se referiu, como diz a imprensa, a essa ação e manifestou sobre esta ação, realmente ele não tem credibilidade para se manifestar como testemunha. Portanto, eu adiro também a contradição. Excelência, pela defesa de Mauro Marcondes Machado, reiterando o pedido do meu colega de suspensão desta audiência, eu trago aqui, foi inclusive divulgado pela imprensa e está inclusive disponibilizada uma petição formulada pela aqui testemunha colaboradora nos autos da apelação criminal número 505-4932-8. A autoridade policial signatária do presente termo de depoimento reconhece a existência, validade e eficácia do acordo de colaboração premiada celebrado entre Antônio Palocci Filho e a Polícia Federal no dia 22/6/2018. Inclusive, e aqui também cito o que está na petição, a autoridade policial signatária do presente termo adere ao mencionado acordo. Essa mesma petição menciona, inclusive, que no dia 23/8/2018, a testemunha também esteve presente no Ministério Público Federal de Brasília, onde, e ele transcreve aqui também trecho de algum documento do Ministério Público Federal de Brasília, diz que, reconhecido seu status de colaborador nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013, em razão de acordo de colaboração celebrado com a autoridade policial homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que dessa forma os fatos narrados já foram objeto de colaboração, anexo 7, sendo que a sanção premial já está prevista no acordo homologado. Certifica-se que o depoimento do oitivado, em sua maioria, apresenta o caráter de novidade frente ao estágio da investigação atual. Ou seja, a testemunha esteve no Ministério Público Federal de Brasília, sobre fatos referidos aqui como anexo 7, que são de desconhecimento de todas as defesas, até porque apenas o anexo 1 teria sido divulgado, razão pela qual, em virtude do princípio da ampla defesa, a defesa requer seja suspensa a realização do ato, seja oficiada a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para que junte aos autos os termos de colaboração da testemunha que digam respeito ao objeto dos fatos, inclusive com as supostas provas que ele teria apresentado para corroborar as suas alegações. Subsidiariamente, a defesa requer que seja ouvida a testemunha Antônio Palocci, descompromissado de dizer a verdade. Obrigado. Alguma defesa? Quer fazer mais algum questionamento? Eu queria só, doutor Beraldo faz uma leitura de uma petição que nós temos aqui por cópia. Nosso doutor Beraldo me permitiu, eu pediria juntar. Claro, perfeito. Se a público quer se manifestar? O Ministério Público enfatiza que a videoconferência tem que ter a mínima condição técnica para ser realizada. O último advogado, doutor Beraldo, é possível ouvi-lo com facilidade. Eu tive muita dificuldade de ouvir o doutor Cristiano Zanin e o doutor Antônio Palocci, né? Para que não se repita essa audiência, um mínimo de cuidado técnico, um mínimo de esforço para que as condições de áudio sejam aprimoradas, é o que o Ministério Público Federal requer. Quanto às alegações de delação premiada, o que o Ministério Público Federal tem a dizer? O Ministério Público Federal, por mim, pelo meu ofício, pelo ofício que eu represento, não existe nenhuma tratativa de colaboração premiada
em andamento com a Operação Zelotes. O Ministério Público não tem conhecimento de eventual tratativa com a Polícia Federal, eventual tratativa com o Ministério Público Federal. Ele não conhece, ele não sabe, ele não teve acesso a nenhum tipo de documento, a nenhum tipo de depoimento eventualmente prestado por Antônio Palocci. Esclarece que o objeto da denúncia jamais foi objeto de depoimento prévio pelo Dr. Antônio Palocci perante o Ministério Público Federal, que tem as alegações de impedimento, de suspensão, como totalmente improcedentes, ainda que o Dr. Antônio Palocci tenha firmado o acordo de colaboração. Isso não o impede de ser ouvido como testemunha. Aliás, a própria essência do acordo de colaboração é que o colaborador seja ouvido como testemunha. É da natureza de qualquer acordo firmado com o Dr. Antônio Palocci que ele preste colaboração à Justiça e diga o que sabe, desde que seja fiel à verdade dos fatos que teve conhecimento. A colaboração não tem outra finalidade primordial senão a colaboração com a Justiça. Então, em primeiro lugar, o Ministério Público não tem acordo de colaboração premiada com o Dr. Antônio Palocci, pelo menos na pessoa que ora vos fala, o órgão que eu represento. Em segundo lugar, que o objetivo do acordo de colaboração é justamente a tomada de depoimento, a fornecimento de subsídios sobre a realidade conhecida do colaborador, e tem a alegação de impedimento ou de suspeição por absolutamente improcedente. Houve essa delação, meritíssima, e o procurador está dizendo, com outras palavras, que a imprensa está tratando com verdade ao noticiar esse fato. Eu acho que eu já entendi toda a discussão, já dei oportunidade às partes manifestarem, mas o Dr. Validei já indeferiu um pedido semelhante do denunciado Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Tá? E o fundamento foi que não foi utilizada a colaboração premiada aqui nessa denúncia, não há menção. Esse momento, só um momentinho, deixa eu só terminar. Essa questão da idoneidade ou da credibilidade da testemunha do relato do Dr. Antônio Palocci, eu acho que pode ser verificada por ocasião da sentença, razão pela qual eu vou indeferir, com todo respeito aí à argumentação da defesa, mas eu vou indeferir esse questionamento e vou ouvir o testemunho do senhor Antônio Palocci, tá? E vou compromissá-lo se fizer a verdade neste ato aqui. Dr. Palocci, me parece que realmente o local onde o advogado está fica melhor para se ouvir, embora eu tenha ouvido o senhor bem aí. Mas se eu puder trocar de lugar com ele, eu acho que... Não, aqui, ó. Não, ali. Ó, seu advogado permitiu. Claro, com prazer. É a TV? Só para as partes. Vai ser o secretário está me falando assim que a gravação tá boa. O problema é a TV que não consegue ter um volume maior. Mas me parece que ele vai escutar. Dr. Palocci, então, como eu havia falado, o senhor já entendeu o contexto da acusação que existe aqui. Eu queria que o senhor fizesse um histórico e falasse.
falar de um histórico em torno desse assunto. Fale um pouquinho mais alto, Sr. Palocci, doutor Antônio Palocci. Vou falar sobre um histórico desse assunto, que eu tenha conhecimento, envolvendo medidas anteriores a esta que está em questão, posteriores a essa e em relação a essa MP 471. E vou apresentar de forma absolutamente espontânea e verdadeira aquilo que sei ou que não sei, e o senhor que decide aquilo que deve ser aproveitado ou não. Pode ser assim? Esse assunto diz respeito a benefícios às montadoras brasileiras para que elas possam investir em estados que normalmente não recebem investimentos industriais de grande porte, por se tratar de estados afastados de portos importantes ou afastados de centros industriais mais dinâmicos. Então, tem todo um histórico na Câmara dos Deputados e nos últimos governos de medidas de apoio às montadoras brasileiras ou montadoras que têm instalações no Brasil, mesmo não sendo empresas brasileiras, de terem incentivo para fazer investimentos em estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são consideradas regiões que, por dinâmica industrial menor do que outras regiões como o Sul e Sudeste, mereceriam benefícios federais para que pudessem fazer suas instalações. Essa é uma história antiga que envolveu dezenas de iniciativas do Executivo, do Legislativo, já chegou ao Judiciário diversas vezes, e eu acompanho isso há algumas décadas. Em particular, em relação aos benefícios das montadoras em questão, que estão colocadas nesse contexto desse procedimento que nós estamos, que eu fui convidado pelo Ministério Público a me pronunciar como testemunha, se trata de benefícios às montadoras instaladas na região do Centro-Oeste. Elas são duas montadoras. Uma delas é uma montadora de propriedade da Caoa, conhecida Caoa, e a outra é de propriedade da empresa Mitsubishi. Essas duas empresas, se não me engano, as duas empresas investem no estado de Goiás, em dois municípios diferentes do estado de Goiás, e elas passaram a partir de um determinado ano a serem incluídas nos benefícios que o governo federal e o legislativo davam a essas montadoras, e esses benefícios foram dados num determinado momento. Nesse momento, que é descrito pelas circunstâncias desse processo judicial em tramitação, elas tiveram todas, não só essas duas, tiveram a renovação desses benefícios por 5 anos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma medida que foi enviada pela presidente Dilma Rousseff, primeiro pelo presidente Lula em 2009 e votada no ano de 2010, e depois esses mesmos benefícios aí específicos para a Caoa e para a Mitsubishi foram renovados numa medida provisória enviada pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2013. Nessa medida provisória 627 de novembro de 2013 não existia nada referente a essas duas montadoras, mas foi incluído uma emenda renovando os benefícios desta medida provisória anterior, 471, e essa medida provisória foi então aprovada com este adendo de benefício das montadoras Mitsubishi e Caoa. E sobre essa renovação dos benefícios, eu tenho conhecimento de algumas questões que me julgo no dever de colocar aqui. Ocorreu o seguinte: no ano de 2013, final de 2013, início de 2014, o filho do presidente Lula, chamado Luiz Cláudio, me procurou na sede da minha consultoria, pedindo para que... Peço desculpas por interromper, Excelência. Eu gostaria que a mulher não fosse interrompida. Né? Só uma questão de ordem, apenas.
doutor Ricardo, neste caso nós estamos a tratar da medida provisória 471 de 2009. Esta outra medida provisória, a qual o ministro Palocci está se referindo, diz respeito a outro processo que tem uma outra instrução, inclusive em curso. Então, eu acho que pelo princípio da adstrição, nós deveríamos nos concentrar na medida provisória 471 e não tratar de assuntos que estão relacionados a outro processo que tem uma outra instrução. Inclusive, naquele outro processo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o depoimento do Dr. Antônio Palocci. Então, é uma questão que está sub júdice, o depoimento dele naquela outra ação penal, e eu pediria, até mesmo em respeito à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que não tratássemos daquela outra medida provisória nesta sentada. Doutor Palocci, realmente a denúncia ela fala aqui da medida provisória número 471. Tá? Não sei se o senhor vai expor o modus operandi, como é que se dá. Então, assim, se o senhor puder ser sucinto e não se referir a essas datas posteriores, vamos tentar centrar aqui no objeto da denúncia, porque senão a audiência também se alonga. Tá? Tá, sobre a medida 471, ela foi enviada pelo presidente Lula à Câmara dos Deputados no ano de 2009, foi apreciada pela Câmara ainda no ano de 2009, o relator dessa medida 471 foi o deputado José Carlos Aleluia, dos Democratas, e dizia a respeito a benefícios das montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao que me lembro, não havia nenhum nível de rejeição dessa medida no parlamento. Nessa época eu não era membro do governo, eu era deputado federal. Então eu não conheço as tramitações dessa medida provisória no nível do governo, conheço sim no nível do parlamento. Lembro que foi relatada pelo deputado José Carlos Aleluia. E, se não me engano, essa medida provisória foi inclusive votada em regime simbólico. Não tendo votação nominal, dada a concordância geral dos partidos em relação a dar esse benefício às empresas. O que eu estava dizendo antes diz respeito à continuidade desse benefício. Se eu achar que eu devo me manifestar, eu me manifesto. Se eu achar que não é o caso, eu encerro por aqui. Doutor, eu entendo, doutor Cristiano, que realmente os fatos são conexos, de forma que eu vou permitir até para entender esse fato de 2009, já que ele vai falar sobre a continuidade desse benefício. Eu acho que tem relação, pelo princípio da verdade real, eu acho que até poderia ajudar aqui no entendimento do contexto aqui de como se dava a tramitação da medida. Tá? Mas fale de forma sucinta, por favor, doutor Paulo. Doutor Ricardo, Vossa Excelência me permite só uma complementação rápida, até para que Vossa Excelência possa ter a perfeita compreensão da extensão da questão de ordem. O Ministério Público Federal, por opção, dividiu os temas em medida provisória na fase do Executivo, medida provisória na fase do Legislativo. Depois, a outra medida provisória de 2013 ocorreu da mesma forma. Isso significa dizer que, por opção do Ministério Público, o titular da ação penal, foram propostas 4 ações penais, dividindo em cada uma delas fases do Executivo e do Legislativo. Nesta ação penal, eu aqui, e acredito que os demais colegas presentes, estamos preparados para tratar da fase do Executivo referente à medida provisória 471 de 2009. De forma que, se formos extrapolar, além de estarmos ingressando no mérito de outras ações penais, podemos, como eu já disse aqui, estar desrespeitando, inclusive, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por isso que eu reitero a Vossa Excelência, com o máximo respeito, a necessidade de ficarmos adstritos àquilo que o Ministério Público, por opção,
deduziu na denúncia. Gostaria de manifestar? Deixa eu ver o Ministério Público. Você quer se manifestar? O Ministério Público Federal, de fato, tem mais de uma denúncia em relação aos diversos fatos, aos diversos contextos que desde até o período anterior a 2009, quando se começa a negociar a empresa Mitsubishi, começa as tratativas com um grupo de lobistas sediado em São Paulo e parte dos lobistas sediados em Brasília, a defender, né, a prorrogação de interesses, de benefícios fiscais às empresas sediadas no estado de Goiás, né, conexos entre si, os fatos que vão desde 2008. Essas denúncias foram divididas, mas os fatos têm relação entre si. Há uma narrativa que adota o mesmo modus operandi em diversos momentos. Os personagens são os mesmos, né? E há de fato, como Vossa Excelência ressaltou, uma conexão entre os fatos, né? Tanto que todas essas denúncias tramitam perante a 10ª Vara Federal de Fatos, e que ela coloque todo esse contexto da qual ela participou, né? Então, e as demais ações penais caso a testemunha não envolvem as mesmas partes, e eu desconheço também qual é a narrativa do Ministério Público em relação a outras ações, aquilo que foi apresentado. Então nós teríamos dificuldade, inclusive, sim, de contraditar aqui a testemunha, por desconhecer as outras ações penais que o Ministério Público agora busca também tratar nesta sentada. Como o senhor próprio ressaltou, o objeto da denúncia, as respostas das testemunhas serão úteis para o objeto da denúncia. Fatos que dizem respeito a outras denúncias, né, obviamente que não serão afetados pelo depoimento de hoje, né? Então não há nenhum prejuízo em que a espontaneidade da testemunha e que as perguntas sejam feitas, né? Os fatos são conexos entre si, a conexão é evidente, e é importante que a testemunha possa responder as perguntas que forem feitas. Uma questão mais importante do livro processual, que a gente tentou já interromper, que algumas dessas ações já tiveram neste juízo a jurisdição satisfeita a processo. A fase legislativa da MP 471 já está julgada em sede de apelo e muito brevemente deverá ser julgada. O que diz respeito à MP 512, que também está no contexto, já foi afetada a jurisdição, a investigação foi afetada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, houve a coleta de elementos informativos e restou arquivada naquela corte. E há também, a respeito da MP 512, uma decisão, uma outra ação penal ajuizada perante esse fórum, em rejeição parcial da denúncia, com recursos em sentido do próprio Ministério Público afetos à jurisdição do tribunal. Daí porque esse fatiamento nos impõe, sim, uma certa disciplina em avançarmos e nos concentrarmos tão somente no fato relativo a cada uma dessas ações, sob pena de desrespeitarmos a competência, de usurparmos a competência de outros tribunais que estão encarregados também de decidir sobre isso. Há mais, o doutor Cristiano mencionou muito corretamente uma ordem, salvo engano, do desembargador Neves, que suspendeu a iniciativa do doutor Antônio Palocci, e que pode ser eventualmente desrespeitada, se prosseguirmos, na medida em que a prova aqui é feita às inversas, pode ser feita às avessas. Não se ouve lá, da liminar, mas se ouviria aqui de modo. Só para esclarecer, o doutor Neviton pediu que a defesa fosse ouvida quanto ao depoimento do doutor Antônio Palocci, né? Ele não ele suspendeu até que esse contraditório pudesse ser realizado. O Ministério Público, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, emitiu parecer no sentido de acolhimento do habeas por entender impertinente a oitiva
do ministro Palocci. Então, quer dizer, esse habeas corpus ainda não foi julgado no mérito e há parecer do Ministério Público favorável à concessão da ordem. Então, portanto, isso reforça a necessidade, data máxima vênia, de ficarmos adstritos ao objeto da ação penal. Porque se formos avançar, podemos efetivamente, como disse o ilustre colega, avançar numa ordem de uma instância superior, além de tudo, prejudicar as defesas que aqui estão, que vieram preparadas para tratar de um tema, que é o tema da ação penal. O tema das outras ações penais não são do conhecimento geral, até porque não há coincidência do polo passivo e estão, como já foi dito, em fases diferentes. Então, doutor Ricardo, eu reitero com todo respeito essa posição, a fim de que não haja prejuízo à defesa e a fim de que não haja nenhum avanço sobre matérias que estão realmente em tramitação perante outros tribunais de competências distintas. Só mais um esclarecimento, Excelência. Só um esclarecimento. Na verdade, a defesa se defende de fatos que estão balizados pela denúncia. Até em virtude diz que há o princípio da correlação entre o que diz a denúncia e o que deve decidir a sentença. E da mesma forma, a testemunha depõe sobre fatos e obviamente são sobre fatos que estão determinados na denúncia naquela acusação. Os fatos atinentes à MP 627 de 2013 estão sujeitos a outra ação penal, a uma outra denúncia, a uma outra instrução, um outro processo. Que os fatos são conexos, podem evidentemente ser, mas a conexão neste caso apenas justificaria a competência desta vara federal para julgar e processar o feito. Só que a questão aqui é que temos dois feitos distintos com duas acusações distintas. A defesa não pode vir aqui ser pega de surpresa na medida em que a testemunha é permitida, é liberada, prestar depoimento sobre outros fatos que não dizem respeito à esta ação penal. Só para complementar o que meus colegas já afirmaram. Agora eu vou deliberar. Doutor Palocci quer falar? Pois não, doutor Palocci. Não, eu só quero dizer, doutor, que eu estou aqui à sua disposição e à disposição do Ministério Público. Fui convidado como testemunha desse presente processo. Preciso me referir a outras ocasiões que elas dizem respeito a informações que recairão sobre este processo. Então o senhor pode falar, tá? Agora, eu não quero eu respeito os advogados de defesa, acho que eles estão fazendo questões que... Mas só o senhor pode resolver isso, eu só posso falar sobre aquilo que eu sei. Doutor Palocci, só um momentinho. Eu expus a acusação para o senhor ter espontaneidade e o senhor falar realmente o que o senhor entende. Se for uma coisa absolutamente impertinente, aí sim pode interromper. Então eu queria que o senhor falasse realmente, já que o senhor qualificou que há uma conexão aí com esse processo, o senhor pode falar. Pois não. Tá, por que eu estava falando de uma questão que tem conexão com a MP 471? Porque quando ela foi renovada, o benefício foi renovado, isso aconteceu na medida provisória 627, o mesmo modus operandi ocorrido no 471 se repetiu. E aí eu soube, na renovação desse benefício, na 627, o que de fato aconteceu. E me foi relatado pelo ex-presidente Lula que ele havia tido entendimentos com o senhor Mauro Marcondes no sentido de que a aprovação e a renovação dos benefícios agora parou. O colega da informática, porque esse problema foi um problema de agora pela manhã. Ele está vindo a necessidade de uso Para trocar de sala ou para vídeo único para comunicar. Tá. Só aproveitando essa introdução, eu fiz alguns pedidos quando no início da inquisição do testemunho de Palocci, de expedição de ofício à Procuradoria. Eu pediria só que a Vossa Excelência decidisse a respeito desse pedido. Eu só não vou falar agora porque não está gravando aqui. Então, mas vou parar aqui.
aqui. Pode continuar, por favor. Então, eu estava explicando o seguinte: quando houve a renovação do benefício presente nessa medida 471, eu soube dos procedimentos porque o filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, me procurou pedindo contribuições para o seu projeto de esporte que ele desenvolvia. Eu não pude ajudá-lo naquelas semanas que viajei ao exterior, eu estive fora, e procurei o ex-presidente Lula para relatar que ele havia me procurado para pedir recursos. E o presidente Lula me falou: não precisa se preocupar, porque eu já arrumei esses recursos na renovação dos benefícios da 471 para Caoa e para Mitsubishi. Eles vão dar uma contribuição ao Mauro Marcondes, que o Mauro Marcondes foi ocorrido quando da votação da 471. Por isso que eu estou dizendo que esse evento, que eu só soube anos depois, se refere ao atual evento que estamos tratando, porque o ex-presidente Lula me disse naquela ocasião que o mesmo tinha ocorrido na 471. Esse é o contexto que eu queria colocar para o senhor, e isso é o que eu soube. Esse é o que eu soube dessa história dita pelo ex-presidente. Ok. O Ministério Público tem perguntas? Sim. Doutor Antônio Palocci, até quando o senhor exerceu o cargo de ministro da Fazenda? Até 27 de março de 2006. De 1º de janeiro de 2003 a 27 de março de 2006. Quando que o senhor voltou a exercer cargo público? Em 1º de fevereiro de 2007, eu voltei a exercer o cargo de deputado federal, que fui eleito na eleição de 2006 para deputado federal para São Paulo. Então eu voltei a exercer cargo público de deputado até o final do ano de 2010. No ano de 2010, eu encerrei meu mandato um mês de antecedência, e no dia 1º de janeiro de 2011 assumi como ministro da Casa Civil da presidente Dilma, onde fiquei até o dia 7 de julho de 2011. Depois nunca mais assumi cargo público. O senhor exerceu a função de coordenador da campanha da presidente Dilma Rousseff? Eu fui coordenador da campanha do presidente Lula em 2002, não fui coordenador em 2006, hoje tinham 3 coordenadores da campanha. Era o presidente do PT na época, José Eduardo Dutra, era o senhor José Eduardo Cardoso, que se tornou ministro da Justiça posteriormente, e eu. Nós 3 éramos os coordenadores políticos da campanha da presidente, da então candidata a presidente Dilma Rousseff em 2010. Como coordenador de campanha, o senhor participava de reuniões onde era conversado sobre possíveis empresas que poderiam ser possíveis doadoras de campanha? Não era minha função, Excelência, tratar de arrecadação financeira, mas evidentemente participei de muitas ocasiões em que esses assuntos eram tratados. Sim. A empresa Caoa foi uma doadora de campanha? Não posso afirmar com certeza, mas acredito que sim. O senhor não participava dessa... O senhor não acompanhava diretamente a questão financeira? O senhor não sabe... Do PT, nessa época, do PT Nacional, e o José de Felipe, que foi ex-prefeito de Adema, ex-deputado federal. O José de Felipe era tesoureiro da campanha da presidente Dilma. Eram esses 2 tesoureiros, ou diretores financeiros, como quiser chamar, que tratavam de pedidos e doações de campanha. É óbvio que em muitas ocasiões esse assunto era discutido em coordenação de campanha, ou eles me relatavam fatos. Isso era muito comum na campanha. Mas não era minha função arrecadar recursos para a campanha eleitoral nessa oportunidade. O senhor foi ministro-chefe da Casa Civil
um período em que Lita Espíndola era assessora. Sim. Como é que o senhor conheceu a Lita Espíndola? A Lita Espíndola, ela era da Receita Federal quando eu era ministro da Fazenda, mas eu não a conheci nessa época porque ela representava a Receita Federal no exterior. E quando eu assumi o cargo de ministro da Casa Civil, a Lita Espíndola tinha deixado o Ministério de Desenvolvimento. Eu recebi um pedido, não me lembro de quem, mas de algum ministro ou colega de governo, não foi pedido político, foi pedido de técnico, para que a Lita pudesse colaborar na Casa Civil. Então por isso ela foi para a Casa Civil nessa época. Não trabalhava diretamente comigo, eu não cheguei a vê-la nenhuma vez nesse período que eu trabalhei na Casa Civil, porque ela era uma técnica que trabalhava com os técnicos, então eu não despachava com ela. Eu trabalhava apenas com os secretários da Casa Civil, que eram 4 ou 5, e ela não era uma delas. O senhor, quando deputado federal, participou da relatoria da medida provisória 471 ou teve acesso ao relator José Carlos Aleluia? Olha, eu tinha uma relação normal com o relator, o deputado José Carlos Aleluia. Ele era de um partido diferente do meu, até partidos opostos em termos de ideologia política, mas eu teria facilidade em conversar com ele sobre como conversei sobre diversas medidas. Nessa medida em particular, eu não conversei com ele porque era uma medida que foi tratada com muita tranquilidade na Câmara, dado que ela era genérica. A 471 ela era genérica e apoiava várias regiões, dando benefícios padrão para todas as montadoras. Então, a tramitação dela na Câmara não foi conflituosa, né? Diferente da renovação depois na mesa do exército, onde foi bastante conflituoso, outra história, que não estava na medida. No caso da 471, já era a medida original os benefícios das montadoras. Então, eu não lembro de nenhuma polêmica importante ocorrida na Câmara. E tem o deputado José Carlos Aleluia como um deputado de um padrão ético elevado. Quando o ministro-chefe da Casa Civil, como é que se dava o trâmite das medidas provisórias? Ela era elaborada, proposta normalmente por algum órgão ou por algum ministério temático, né? Uma medida provisória como essa viria naturalmente, se fosse proposta pelo governo, viria naturalmente do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Desenvolvimento e dos Comércios. Ela vinha para a Casa Civil, se uma medida como essa envolvesse, no caso envolve, a Receita Federal mandava essa proposta para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda se manifestava e dentro de um sistema eletrônico os vários ministros envolvidos numa determinada medida se manifestavam. E também a Casa Civil acompanhava essas manifestações. E muitas medidas onde se chegava a um consenso, o papel da Casa Civil era apenas encaminhar, fazer uma análise técnica e jurídica e encaminhar a Presidência da República para assinatura. No caso de não haver consenso, muitas vezes a Casa Civil chamava os ministros em questão e debatia com eles durante várias reuniões para se buscar um consenso a respeito de uma ou outra medida. Isso é o trâmite normal de medidas, mas é óbvio que um governo ele é sujeito a todo tipo de lobby. Não é comum ter o lobby das empresas montadoras, o lobby de categorias profissionais, o lobby da indústria de São Paulo, o lobby da Zona Franca de Manaus. Isso é muito comum, tanto no Congresso Nacional quanto no governo. E o governo e o Congresso são permeáveis a esse tipo de lobby. O senhor na Casa Civil chegou a conhecer o assessor Luiz Alberto dos Santos? Sim, claro. Ele era secretário de uma das pastas da Casa Civil.
doutor Luiz Alberto Santos declarou que no governo Lula as medidas provisórias eram tratadas diretamente pelo presidente da República, na época, que a área técnica da Casa Civil tinha menos de 24 horas para se manifestar sobre o mérito das medidas provisórias. O senhor tomou conhecimento desse fato? Pela ordem, Excelência, doutor Frederico, Vossa Excelência poderia, por gentileza, dizer qual documento Vossa Excelência está lendo para a testemunha? Não estou lendo, estou fazendo uma pergunta. Não, mas qual esse embasamento que Vossa Excelência, a premissa que Vossa Excelência colocou na pergunta, de onde Vossa Excelência retirou, por gentileza? Como assim? Vossa Excelência fez afirmações que supostamente dizem respeito ao senhor Luiz Alberto. Eu pergunto a Vossa Excelência qual é a base da sua afirmação. Eu estou fazendo perguntas. Não, Vossa Excelência fez perguntas, mas a premissa da pergunta de Vossa Excelência veio acompanhada de afirmações. Então eu pergunto qual é a fonte, qual é a origem das suas afirmações. Mas eu estou sendo interrogado? Não, a defesa, só para Vossa Excelência saber, enfim, eu estou falando com toda a cordialidade, só para que a defesa possa saber a origem das afirmações feitas por Vossa Excelência e atribuídas ao doutor Luiz Alberto. São fatos que se deram na Casa Civil nos anos de 2009, 2010. Doutor Frederico, olha, o doutor Luiz Alberto prestou depoimento na outra ação penal. E essas afirmações que Vossa Excelência faz, com devido respeito, não são compatíveis com o depoimento que ele prestou na outra ação penal. E ele tratou sobre exatamente a questão de medidas provisórias. Sim, mas eu estou perguntando ao doutor Palocci. Não, mas Vossa Excelência tem toda a liberdade e direito de perguntar. Eu só estou relembrando a Vossa Excelência que essas afirmações não são compatíveis com aquilo que declarou em juízo o senhor Luiz Alberto. Doutor, deixa ele fazer a pergunta, porque essa discussão assim gera até perda de tempo, né? Deixa ele, depois o senhor incede alegações finais, o senhor pode comparar, e aí a gente pode ter um juízo melhor, porque eu não tenho acesso ao depoimento aí do Luiz Alberto, eu não tenho nem como decidir se é pertinente ou não. Tá? Pode responder. Eu queria perguntar especificamente porque o doutor Palocci foi ministro da Casa Civil no ano de 2011. Eu queria saber quanto tempo, em média, a área técnica tinha para analisar essas medidas provisórias. Bom, respondendo a sua pergunta, Excelência, de fato, em geral, o tempo era muito grande e razoável, era dado pela própria Casa Civil, mas é verdade que, quando eu disse que existem lobbies de toda a natureza, eles têm toda a natureza de origem e têm toda a natureza, vamos dizer, deontológica, não é esse? Diferentes naturezas deontológicas, segundo dizem alguns advogados, eu não tenho essa erudição, mas, ou seja, existem lobbies que só tratam de ilicitudes, que trocam medidas provisórias por propina. E existem lobbies que são absolutamente legítimos, que vão defender interesses de empresas, ou de grupos de servidores, ou de categoria profissional, ou de regiões do país. Então, isso ocorre tanto no Executivo como no Legislativo, e existem centenas de situações onde essas MPs são editadas de maneira republicana, vamos dizer assim, e existem sim centenas de situações onde a edição das MPs é feita de forma atribulada, de forma assodada, de forma não técnica e para responder a necessidades ou a envolvimentos de propinas para membros do governo ou para membros do parlamento. Normalmente é para ambos, governo e parlamento. Algumas vezes é só governo, outras vezes é só parlamento. Mas as propinas normalmente existem quando os lobbies, vamos dizer, menos comprometidos com as teses republicanas, eles conseguem acesso ao Planalto, ou conseguem acesso à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Isso aconteceu muitas vezes. Quando é que o senhor Luiz Cláudio procurou o senhor?
Luiz Cláudio. Pula. Excelência, esta questão exatamente que eu coloquei no início do depoimento, e nós aqui vamos tratar agora da outra ação penal. Então, não me parece, com o devido respeito, correto admitir-se que o Ministério Público faça perguntas para uma testemunha que foi indicada para uma outra ação penal e que o tribunal já disse que já suspendeu a oitiva e está pendente uma decisão com parecer favorável do Ministério Público que poderá cancelar o depoimento. Então, esse tema não tem absolutamente nada a ver, não há referência na denúncia e sinto enorme prejuízo para a defesa tratar nesta assentada de um tema afetado a uma outra ação penal. Então, Cristiano, mas é igual, eu entendo. Da verdade real, os fatos são conexos, inclusive pelo juízo da própria testemunha, né? Ele quer explicar. Eu acho que deve se privilegiar a espontaneidade dele. Se realmente foi pertinente, isso pode ser decotado em alegações finais. Tá? Eu vou deferir a pergunta e aí depois a gente faz um juízo de valor melhor sobre isso. Mas eu acho importante ele falar sobre isso, até para infirmar ou afirmar essa tese que está aqui, até porque o Ministério Público pode aditar a denúncia, né? E os fatos podem não ser bem como estão descritos aqui na denúncia. Vossa Excelência, me permite uma questão de ordem? Não. Eu quero aderir, em que pese não diga respeito ao meu cliente diretamente, à sustentação do Dr. Cristiano e acrescentar o seguinte, Excelência. Eu venho defendendo desde o início dessas operações que não é possível o fatiamento das operações, que isso traz enorme prejuízo para a defesa e para o processo como um todo. A partir do momento que o Ministério Público faz uma opção clara pelo fatiamento das ações, e foi opção do Ministério Público, não das defesas, não é possível, é inadmissível que seja feito um questionamento que não faça parte da denúncia. Isso sob o prejuízo irreparável de todas as defesas, porque nós não estamos preparados para responder sobre fatos que não estejam nessa denúncia. Os fatos que não estão nessa denúncia não dizem respeito a essa denúncia. E mais do que tudo, Excelência, isso trará ao final a anulação completa dessa denúncia, sem dúvida nenhuma, pelos tribunais superiores, porque ofende claramente e totalmente a ampla defesa. Então eu faço um apelo, em nome de todas as defesas que me permitem os colegas, que não sejam feitas perguntas, sequer admitidas perguntas, que não façam parte dessa denúncia que é objeto da audiência de hoje. Sob pena de não fazer nenhum sentido nós nos depararmos com audiências que nunca acabam, com processos que são fatiados na 57ª fase da Lava Jato, com mais de 4, no meu caso específico, com mais de 10 ações penais referentes à Operação Zelotes, um trabalho hercúleo das defesas para entender a tese que o Ministério Público faz ao separar essas denúncias. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, apelo mesmo, em nome do princípio da ampla defesa constitucional, que não seja permitido o questionamento, nem pelas defesas, nem pelo Ministério Público, de qualquer questão que não seja adstrita a essa denúncia. Só queria afirmar que, na ótica do Ministério Federal, não compete aos réus delimitar o objeto de qual eles serão imputados. Né? Concordo. O senhor Luiz Cláudio Lula da Silva é réu na ação penal ora em andamento. Vossa Excelência está confundido. Vossa Excelência está confundindo as ações. O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O que Vossa Excelência acaba de afirmar só confirma o que está sendo dito aqui por mim, que foi dito agora pelo Dr. Marlos e por outras defesas. Eu disse, doutor Cristiano, que o doutor Luiz Cláudio é réu em ação penal da Operação Zelotes. Ele tem conexão com réus dessa ação. É necessário que eu pergunte, o doutor Palocci pode responder ou não sobre o que ele sabe. É absolutamente despropositada a tese da defesa de que as perguntas têm que ser previamente autorizadas pela defesa para serem feitas. Não é isso. O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O Luiz Cláudio se defende numa outra. Ele é réu na Operação Zelotes. Mas tudo bem, mas Vossa Excelência. A conexão. E optou por dividir os temas. Então, se há uma outra ação penal, e mais, se na outra ação penal
está sub júdice a oitiva do Dr. Palocci, não podemos aqui afastar uma decisão do tribunal, afastar inclusive o parecer de um colega de Vossa Excelência que opina pela concessão da ordem, para tentar fazer uma instrução da outra ação penal neste momento. Então, o que se pede, e eu concordo com o Dr. Marlos, é um apelo, efetivamente, em prol do princípio da antedefesa, é que temas que são da outra ação penal, por opção do Ministério Público, sejam tratados na outra ação penal, e não aqui. Porque certamente haverá essa nulidade. Vai haver uma grande confusão no depoimento dessa maneira. É uma salada de frutos. E aí? Excelência, só mais um adendo. Acho que a testemunha já teve a oportunidade, até dada por Vossa Excelência, de adentrar ainda em fatos que não são objeto dessa ação penal, e ele já deixou claro que tudo que ele sabe, ele ouviu dizer. Então eu acho que talvez Vossa Excelência possa também indeferir reperguntas que tenham relação com isso. Ele já disse que só ouviu dizer. Isso não é relevante para o processo penal, na medida em que, como eu já afirmei, a testemunha depois sobre fatos. E, inclusive, o inquérito 4211 no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que investigava os mesmos fatos objeto dessa ação penal, só que no plano legislativo, foi arquivado exatamente porque só havia testemunhas de ouvir dizer. Então, também peço a Vossa Excelência que, por favor, indefira as reperguntas do Ministério Público que não tenham relação com esses fatos. Doutor, eu estou dando a oportunidade de todo mundo falar, mas vai ficar um pouco difícil, porque a gente fica mais discutindo aqui do que ouvir a testemunha. Então vamos deixar assim, para perguntas absolutamente impertinentes, né, que realmente sejam repetidas. Eu quero ouvir a testemunha, eu acho que tem conexão com os fatos. Infelizmente, assim, eu não posso, a regra não é tão rígida como que é a defesa, assim, de não poder falar. Eu acho que tem conexão com os fatos, sim. Realmente essa tese do Ministério tatear a denúncia realmente causa alguns problemas. Eu mesmo já tive que chamar várias vezes a testemunha para ouvir sobre vários fatos, isso causa um atraso, mas também tem o problema da prescrição. E quando ele apresenta a denúncia, o juiz tem que decidir, não pode ficar o processo parado. De modo que realmente a questão é de difícil controvérsia. Mas como a questão já está posta e já houve a denúncia, já foi aceita a denúncia, a ação penal já foi deflagrada, nós estamos aqui em oitiva de testemunho, eu não posso agora ficar discutindo isso, essa relevância de fatiamento. De forma que eu vou deixar então a testemunha prosseguir, vou deferir as perguntas. Peço encarecidamente à defesa para deixar de fazer as perguntas que às vezes não são pertinentes. Eu sei que vocês estão na defesa dos seus constituintes, mas senão isso aqui vai arrastar até... Excelência, eu vou trazer mais uma questão de ordem. O doutor Cristiano me permita falar de um assunto que ele diz respeito. Primeira notícia do UOL nesse momento. Palocci diz que filho de Lula recebeu propina durante a negociação do Ministério Público. Não é possível que um tema que não seja objeto dessa ação penal esteja sendo tratado nessa ação penal com essa repercussão, Excelência. Há tanto vazamento aí... Mas não é questão de vazamento. A imprensa está aqui, é convidada e eu sou a favor da transparência do processo. Mas eu quero convencer Vossa Excelência da necessidade de indeferir as perguntas que não são parte desse processo. Sob pena de prejuízo irreparável ao processo e às pessoas que não são parte. Essa palavra, para aderir à questão formulada pelo Dr. Marlos, para dizer o seguinte: os fatos desta denúncia são delimitados claramente no segundo semestre de 2009. Não são objeto da apresentação penal. O Ministério Público Federal diz que não cabe à defesa escolher por que fatos são acusados. Fatos de 2013, 2014, que absolutamente não tem nenhuma relação. Nenhuma não, né, doutor? Tem sim, é todo o contexto aqui, a própria testemunha quer falar porque é o mesmo modus operandi. Mas a própria testemunha também disse no início do depoimento que a época destes fatos objeto dessa ação penal estava no parlamento e não tinha conhecimento do... Mas se ele tivesse falado já teria falado. Eu passaria a palavra para a defesa, que poderia fazer as perguntas para tentar entender melhor o que ele falasse, de forma que sim, está ficando um pouco cansativo essa insistência. Realmente vamos deixar para fazer isso em outro momento, porque que o sistema judicial, que não pode fazer perguntas, que não pode questionar sobre fatos relevantes, até para o sistema democrático brasileiro,
né, que vive esse país. Como é que se deu o encontro? Como é que se deu o encontro com o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva? Ele ocorreu, Excelência, entre o final de 2013 e início de 2014. Aí em seguida eu me ausentei, acho que eu me ausentei do país, eu tive algumas viagens, e aí não pude atender a solicitação dele, e por isso fui falar com o ex-presidente Lula sobre isso. Só quero esclarecer aos colegas presidentes que estão fazendo colocações respeitosas aqui, que eu não estou tratando de coisa aqui que eu ouvi dizer. Estou tratando de coisas que o ex-presidente Lula me disse, que fez, que executou e que os fatos demonstram depois. Então não tem nada aqui que eu ouvi dizer. Os fatos e as reuniões são comprovadas nos casos em que eu fiz minha colaboração, em um roteiro de siga-me que tinha no meu carro. O carro tem todas as suas visitas registradas e isso foi oferecido à justiça. Então não estou tratando aqui de coisas de ouvir dizer, são coisas, no caso que eu citei aqui, que eu ouvi do ex-presidente Lula. Voltando à sua pergunta, essa reunião com o Luiz Cláudio, posso depois verificar a minha agenda, mas é com certeza final de 2013 ou início de 2014. Eu tenho certeza que eu falei que depois do presidente Lula, quando ele me falou, não precisa se incomodar com isso, que eu já resolvi o problema com o Mauro Marcondes. Doutor Paulo, peraí, repita a última pergunta, porque não gravou aqui, não caiu a ligação. Essa reunião com o Luiz Cláudio foi presencial? Foi uma reunião pessoal? Pessoal. O senhor lembra desse local? O local foi no escritório da minha empresa de consultoria, na Ministro Rocha Azevedo, número 38, sala 401. O senhor Luiz Cláudio se dirigiu até a empresa do senhor e pediu uma audiência com o senhor? Sim, eu tenho testemunhas, tenho registro de telefonema dele, tenho agenda, tenho o que o senhor quiser para comprovar isso. Sim, ele formulou uma demanda por conta da questão da prorrogação dos benefícios fiscais para Caoa e para Mitsubishi. Não, veja bem, Luiz Cláudio não tratou de medida provisória comigo. Luiz Cláudio disse que ele precisava para o evento Touchdown, que é um evento que ele lidera, ele precisava para fechar o evento no ano de 2014 em torno de 2 a 3 milhões de reais, e foi pedir para que eu o ajudasse a conseguir esses recursos de empresas minhas conhecidas. Ele sabia que eu estava construindo para muitas empresas, conhecia muitas empresas, eu pedi um apoio. Eu não fiz nada, eu não pude nos dias seguintes, e fui falar com o ex-presidente Lula, porque eu queria ver se ele autorizava a fazer isso. Porque sempre que alguém pedia em nome do ex-presidente Lula, eu consultava o presidente Lula, ou no caso o ex-presidente. Aí que o ex-presidente me falou, não precisa atender o Luiz Cláudio, porque eu já resolvi esse problema com o Mauro Marcondes. Aí eu perguntei, inclusive, doutor Frederico, mas então por que ele me procurou? O presidente Lula disse que ele não sabe que eu fiz isso. Ele não sabe, por isso que ele te procurou, mas pode esquecer que eu já resolvi o problema dos 2 a 3 milhões dele com o Mauro Marcondes. Aí ele me contou que foi através da renovação da 471, que foi feita através de uma emenda parlamentar no Congresso, na Câmara dos Deputados, que renovou os benefícios da Caoa e da Mitsubishi a partir daquele ano. E que ele tinha pedido uma contribuição, que o Mauro Marcondes pedisse uma contribuição para as empresas, e essa contribuição ia ser transferida ao filho dele. Então, esclarecendo, o Luiz Cláudio nem tocou no assunto de medida provisória comigo. Não me pareceu conhecer o assunto. E o ex-presidente Lula confirmou que não havia dito para ele o assunto. Essas são as informações que eu tenho. Posso comprovar se ele sabia ou não sabia. Assim como eu posso comprovar que as empresas contribuíram para o Dr. Mauro Marcondes saber o destino final do seu dinheiro. Eu não posso comprovar. O ex-presidente Lula me relatou exatamente dessa forma. Ele tinha tratado com a ex-presidente Dilma e com o ex-chefe da Casa Civil este assunto da MP 627, que é a renovação dos benefícios da 471. E por que tem relação? Porque ele disse, porque eu perguntei, por que você entrou nesse assunto
não é inadequado que o senhor mexer com esse assunto. Ele falou, olha, como se tratava de uma coisa do meu filho, eu não quis envolver ninguém e eu utilizei o Mauro Marcondes, que ele já fez isso no processo anterior. Qual era o processo anterior? A 471. Exatamente como foi a 471, eu não sei, eu não participei. Eu estou aqui relatando o que me disse o ex-presidente Lula. O senhor conhecia o lobista Mauro Marcondes? Sim, eu o conheci na sede da Anfávia uma única vez. Eu fui como deputado fazer uma apresentação na Anfávia. Antes ou após essa apresentação, ele me convidou para entrar na sua sala. Me parece que já nessa época ele já representava, ele foi representante formal da Caoa e da Mitsubishi. Não sei se ambas ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. O Dr. Mauro Marcondes representou essas empresas na Anfávia. Portanto, ele prestava serviços para essas empresas. E ele, ao se apresentar para mim, se colocou de forma muito explícita como uma pessoa que trabalhava para determinadas empresas e tinha uma relação muito especial com o presidente Lula. Na época ele era presidente, eu era deputado, o Lula era ainda presidente. Se mostrou de forma muito à vontade. Né? E quando eu tratei algumas outras oportunidades com o Mauro Marcondes, o ex-presidente Lula confirmou suas relações de muita proximidade com o seu Mauro Marcondes. O senhor Mauro Marcondes demonstrou então que tinha acesso ao ex-presidente Lula? Irrestrito. O senhor sabia do contrato que existia entre Mauro Marcondes e a empresa Mitsubishi? Não, na época não. Pode ser que nesse dia que Mauro Marcondes me chamou para a sua sala na Anfávia, pode ser que ele tenha falado em Mitsubishi. Eu me lembro mais claramente que ele me falou em Caoa. Depois eu soube que também ele representou a Mitsubishi, mas eu não sei dizer se foi ao mesmo tempo, né, se foi concomitante essa representação, ou se foi num momento uma e em outro momento outra. Eu não sei dizer. Ao longo desses anos, quantas vezes o senhor se encontrou com o senhor Mauro Marcondes? Essa foi a única vez. Eu posso estar enganado, posso não me lembrar de outras, mas me lembro bem dessa, onde foi, na sala dele, na Anfávia. Ele nunca me visitou no meu escritório, eu não conheço o escritório dele, e ele nunca me visitou em Brasília. O ex-presidente Lula disse que a medida provisória 471 foi negociada com o lobista Mauro Marcondes? Disse que sim. O senhor soube se houve repasse de recursos ao Luiz Cláudio Lula da Silva posteriormente? E em qual situação? Na situação depois que ele te procurou, em 2013. Não, eu soube disso pela imprensa depois. Eu não soube. O presidente Lula, naquela oportunidade, falou: fica tranquilo que isso já está resolvido. Né? Aí eu fiz a pergunta: então por que ele me procurou? Aí o presidente respondeu: porque ele não sabe que está resolvido. E depois disso, nem ele me procurou, nem o ex-presidente voltou a falar sobre isso. Depois eu vi pela imprensa que o caminho do recurso é exatamente aquele que o ex-presidente me relatou que seria. As empresas pagaram para o seu Mauro Marcondes pelo serviço, né, de conquista que ele fez dessa medida, e ele transferiu o filho do Lula como o ex-presidente Lula pediu que ele fizesse. Esse acesso irrestrito alardeado pelo seu Mauro Marcondes, isso era falado pelo Mauro Marcondes ou isso tinha base concreta? O presidente Lula chegou a comentar com o senhor? Chegou a comentar. Ele disse que tinha confiança no Mauro Marcondes, que ele conhecia desde a época que desde essa época. Ele tinha uma razoável confiança nele. Isso ele me disse nesse dia que eu visitei, porque eu fiquei um pouco espantado com a forma de presidente, como ex-presidente, ter interferido numa medida provisória de uma maneira tão explícita assim. Mas ele falou para não me preocupar, porque o Mauro Marcondes era muito de confiança dele, não haveria problema. O Mauro Marcondes tinha me dito isso anos atrás, né? O presidente me confirmou em algumas vezes de forma amena, mas dessa vez de forma absoluta.
O senhor Gilberto Carvalho era o chefe de gabinete do ex-presidente Lula em 2009. O senhor sabe se ele chegou a receber o senhor Mauro Marcondes no Palácio do Planalto? Não, não sei. Não tenho conhecimento. Nessa época eu era deputado federal, eu não entrei em contato com o Gilberto Carvalho, nem com o doutor Mauro. Eu não sei se essa reunião ocorreu. Quem é que definia a agenda do presidente ex-presidente Lula quando Gilberto Carvalho era o chefe de gabinete? Ele mesmo, Gilberto Carvalho. Lógico que ele atendia uma enxurrada de demandas, o próprio presidente Lula fazia essas demandas e ele administrava essa situação, organizando a agenda. Essas reuniões no Palácio do Planalto eram franqueadas a qualquer empresa que procurasse o senhor Gilberto Carvalho? Olha, o Gilberto Carvalho era uma pessoa primeiro de muita educação e de muita abertura, então ele recebia empresas e pessoas o tempo todo. Como eu lhe disse, muitas pessoas que vão ao Planalto vão interessadas em teses legítimas, razoáveis, né? Outras pessoas vão em torno de interesses próprios de grupos ou de empresas específicas. Isso existe o tempo todo em todos os gabinetes de Brasília, seja ele do Executivo ou do Judiciário, ou do Legislativo, né? Eu estive nos dois poderes e isso ocorre o tempo todo. Então, como eu disse, isso eu vi acontecer centenas de vezes. O senhor chegou a conhecer o lobista Alexandre Paes dos Santos? Não, só de imprensa, nunca estive com ele. O senhor conheceu o advogado José Ricardo da Silva? Conheço de nome, acho que ele já foi da Receita Federal, mas não tenho certeza se é a mesma pessoa. Mas pessoalmente não o conheço. O senhor não participou de nenhuma reunião onde tenha sido tratado da doação das empresas Caoa e Mitsubishi, doação eleitoral? Não. No ano de 2010? Sim, no ano de 2010. Não participei. Muito obrigado, doutor Palocci, são essas as perguntas. A defesa de Mauro Marcondes tem questionamentos? Pois não, excelência, sim. Doutor Palocci, em que ocasião que o senhor encontrou com Mauro Marcondes? Quando foi? Eu era deputado federal, eu posso depois localizar e informar o líder, ao senhor, pode chamar de vocês, sem nenhum problema. Por essa data, mas eu me lembro que era provavelmente 2007 ou 2008, que eu começava o mandato depois desse início da favela. Tinha uma relação de debate frequente com a indústria automobilística, eles estavam num momento de crise. Eu fui lá fazer um debate sobre a crise da indústria automobilística e sugerir algumas questões que eu achava importantes, que eu acho que a indústria precisa fazer, porque eu acho que ela é atrasada no Brasil. Fui fazer um debate franco com eles, um debate técnico, né, de estratégia empresarial, que eles me convidaram. Na época era o presidente da Anfávia, me parece que era o então presidente da Ford. E após ou antes da reunião, acredito que foi antes da reunião, o Mauro Marcondes me encontrou e eu conheci de vista. Ele pediu para eu ir na sala dele e fez uma longa conversa comigo, falando que representava a Caoa. Não me lembro que ele falou que representava nessa época já a Mitsubishi. Eu vi esse jornal, não tenho certeza, mas a Caoa, né, ele falou que representava, e se apresentou como muito íntimo do presidente Lula. É isso que aconteceu, nada mais que isso. Nessa ocasião ele não pediu nenhum favor, absolutamente nada? Absolutamente nada.
Alguma outra vez, ocasião, o senhor encontrou com o Mauro, tratou com ele? Porque o senhor não me lembro. A memória pode estar me traindo, mas eu não me lembro de reunião, com certeza não. A não ser reuniões com a Anfávia, que ele pode ter estado em outras reuniões que eu fiz com a Anfávia. Essa ele estava. Eu não só ele me recebeu na sala dele, como eu estava na reunião desse dia da Anfávia. E eu fiz outras reuniões com a Anfávia, quando ministro, quando deputado. E é provável que eles estivessem a pessoa dele não me era desconhecida. Mas o senhor não pode dizer se ele... Se eu me encontrei com ele pessoalmente, tenho quase certeza que não, fora essa oportunidade. Essa proximidade que ele mencionava ter com o presidente Lula decorria, como o senhor falou, só para confirmar, desta época em que Lula exercia atividade sindical? Sim, iniciou nessa época. O próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, falou isso, o próprio Mauro Marcos também, que nessa época o Lula era uma liderança sindical, ele era uma liderança empresarial, então eles se encontravam muito, tinham um relacionamento do cargo, um relacionamento... E o senhor nunca viu Lula e Mauro Marcondes juntos durante todo esse período que o senhor... Acredito que não, né? Presencialmente, acredito que não. Não viu, claro. A respeito desta suposta contribuição para o Luiz Cláudio, o presidente teria dito para você que já teria resolvido toda a situação, é isso? Ele não falou a forma como isso ocorreria? Falou. De que forma ele falou que ocorreria? Falou que as empresas iriam pagar o Dr. Mauro Marcondes, seja porque ele já prestava serviços para elas, prestou nessa ocasião também, por parte da aprovação da MP, que eles iam pagar uma quantia, não sei se era exclusivamente essa quantia, eles iam pagar uma quantia que ia em torno da necessidade do escritório, exatamente daquilo que ele tinha falado para mim, entre 2 e 3 milhões, que era o que faltava para o escritório fechar o seu empreendimento, para o ano de 2014, e que o Mauro Marcondes iria repassar esse recurso para o escritório. E a respeito da medida provisória 471, ele teria dito o quê para o senhor? Só que isso já Mauro, uma vez, agradeço a pergunta para esclarecer, que o Mauro Marcondes já atuava dessa maneira desde as vezes anteriores. Isso foi mais enfático da vez anterior. Mas ele deve entender que ele já atuava dessa maneira, ou seja, fazendo um lobby, não estou aqui qualificando o lobby, mas fazendo um lobby para a empresa, cobrando por isso e eventualmente pagando eventuais propinas que estivessem naquele momento vinculadas a um deputado. Você não sabe se isso aconteceu de fato? Não, o detalhe não me disse, ele só falou que repetiu. Sim, isso foi isso foi ouvido do presidente. É isso. Só do presidente. Tá. Ele repetiu na renovação desse benefício para as duas empresas, ele repetiu o procedimento que Mauro Marcondes havia feito quando da aprovação da 471. É isso que eu falei, o detalhe eu não sei. Então o senhor não pode dizer que Mauro exerceu esse procedimento na MP 471? O senhor não tem condição de dizer que o ex-presidente lhe disse isso. O ex-presidente te disse que Mauro fez, foi isso? Exatamente. Sem mais, excelência. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois não, excelência. Eu cumprimento novamente o ministro Palocci, e no início da audiência eu fiz a sua contradita, que é uma ferramenta jurídica, então eu peço licença para fazer algumas perguntas que dizem respeito à sua colaboração. Eu disse que tem notícia de que o senhor fez colaboração com a Polícia Federal de Curitiba. Procede isso? Procede isso. Questão de ordem, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que essa questão não tem absolutamente nada a ver com a denúncia. É porque não existe delação firmada no âmbito da Operação Zelotes e está indeferida. Vossa Excelência está com receio do que eu vou perguntar à testemunha, porque me parece que... Não com o mesmo receio que Vossa Excelência estava quando... Doutor Cristiano, você estava com a palavra e aí cortou aqui e retomou agora. Pois não, Excelência.
Posso dar continuidade então às perguntas, doutor Palocci? Pode dar continuidade. Pois não. Doutor Palocci, eu perguntava ao senhor a respeito de uma colaboração premiada que o senhor firmou, ao que consta, com a Polícia Federal de Curitiba. Isso procede? Isso procede, até porque, em relação a Curitiba, esse acordo de colaboração premiada foi firmado e foi divulgado pelas próprias instituições jurídicas. Então, eu posso confirmar que ele existe e foi homologado no TRF4. E nele eu me comprometi essencialmente em dizer a verdade sobre aqueles aspectos que são de acordo ou outros aspectos de outras ações penais. E é esse compromisso que eu procuro exercer aqui. Não posso lhe falar sobre outras iniciativas, porque outros procedimentos estão em sigilo. Pois não. Nessa colaboração que o senhor fez com a Polícia Federal, o senhor recebeu benefícios? Não. O senhor não recebeu nenhum benefício? Eu previa benefícios que iriam ser decididos posteriormente pelos juízes. Que efetivamente veio ocorrer. O senhor foi beneficiado por redução de pena e mudança de regime. Eu não sei se beneficiado, porque eu fui condenado a 9 anos e tinha cumprido 2 anos e 2 meses de pena. Não sei se isso é um bom. Mas há um impacto na pena que o senhor havia sido imposta ao senhor e também em relação a aspectos pecuniários. Isso é tratado no acordo? Sim. Pois não. Só pela ordem, o senhor permite, meu cliente é médico, nós somos juristas, né? Com certeza. Essa questão patrimonial especificamente não foi tratada na decisão da semana passada do TRF4. Pois não. Deixar claro isso. Obrigado, agradeço o esclarecimento. Doutor Palocci, nesse acordo que o senhor fez com a Polícia Federal, que foi homologado pelo tribunal recentemente, o senhor tratou em algum momento de tema relativo à medida provisória? Eu não posso lhe dar a resposta, Excelência, porque o conteúdo desse acordo, embora a existência dele tenha se tornado público, o conteúdo desse acordo está em absoluto sigilo. Mas eu digo que se o juiz dessa causa e a promotoria solicitar informações desse acordo e a justiça do segundo grau da segunda região, da quarta região, resolver informar, eu não vou querer que essas informações sejam prestadas. Certo. Eu vou fazer juntar depois aos autos, mas existe aqui um anexo, doutor Palocci, do seu termo de colaboração. O senhor se recorda de ter feito esse depoimento durante a sua colaboração? Eu vou exibir, Excelência, a testemunha e depois anexo aos autos, porque é um termo de depoimento que foi tornado público pelo doutor Sérgio Moro durante as eleições. Então é um documento já conhecido, que foi tornado público, repito, pelo doutor Sérgio Moro durante as eleições e que agora eu exibo aqui a testemunha. Tudo bem, senhor. Doutor Ricardo? Pois não. Eu sou advogado testemunha, não sou nem parte no processo. Então eu queria saber se o senhor me concede a palavra como defesa técnica da testemunha para fazer um esclarecimento de 30 segundos. Como foi pontuado pelo doutor Frederico, os fatos que são objeto da denúncia, em razão da qual nós estamos fazendo a sentada de hoje, não foram tratados em nenhum dos acordos firmados pelo Antônio Palocci. Eu ia só fazer esse esclarecimento até para que a defesa possa ser melhor exercida pelos meus colegas aqui hoje. Doutor, mas deixa o doutor Cristiano fazer as perguntas, e o que for confidencial, aí o doutor Palocci não responde, porque aí já está no termo de confidencialidade, mas eu entendo que ele justamente está questionando sobre a credibilidade do testemunho, como ele já havia questionado na contradita, e ele tem o direito de explorar essa questão sim, tá? Claro, com o meu esclarecimento eu não quis me opor a nenhum questionamento, eu questiono muito pelo contrário, só quis contribuir para que as defesas possam ter a real dimensão de algumas questões que foram postas aqui processuais.
Sim. Ricardo, só quis contribuir com o trabalho. Tá, mas ele está dentro da linha defensiva que ele está adotando, tá? Eu agradeço ao Dr. Três esclarecimentos e tomarei todo o cuidado para que não haja nada fora do objeto da ação que tenha relação exclusivamente ao Dr. Palocci. Dr. Palocci, o senhor reconhece, o senhor vê como legítimo esse termo, o senhor subscreveu esse termo durante a sua colaboração? Eu acredito que sim. É tua conta aqui, né? Isso. Eu acredito que sim. Eu gosto, eu estou tomando conhecimento da Tacoca agora, mas acredito que seja o documento. Essa assinatura final aqui, o senhor? Pois não. Dr. Palocci, nesse termo específico, o senhor é acompanhado por um depoimento que eu também exibo ao senhor, pedindo que o senhor verificar se também subscreveu esse depoimento. Não posso ler todo o documento agora, mas me parece. O senhor reconhece sua assinatura? Minha assinatura sim, como vendo a sua mão, eu confio na sua pessoa também. Eu só não traria um documento jamais de uma origem duvidosa. Então, eu acredito que seja um documento sim. Pois não. Da minha revelação, um dos documentos. Certo. Nesse depoimento, Dr. Palocci, o senhor fez aqui referência a respondendo a perguntas da autoridade policial a assuntos que tramitavam no Congresso Nacional e também a medidas provisórias. Então, eu gostaria só de refazer aquela pergunta para dizer, o senhor se recorda de ter tratado do assunto medida provisória em termos de colaboração premiada? Então, a minha resposta precisa ser formal. Se meu advogado entender diferente, eu faço, mas eu não posso falar do conteúdo da minha resposta. Estou proibido pela legislação de falar sobre o conteúdo. Certo. E repito que o senhor juiz, o doutor Ricardo, o senhor procurador, solicitarem informações sobre os termos de minhas colaborações, eu não colaborei àquele termo serviço. Da mesma forma que eu pediria, só para esclarecer o Dr. Três, com a mesma liberdade que o depoimento que foi tornado público pelo Dr. Sérgio Moura. Então não é um documento sigiloso, é um documento público, inclusive, que consta em veículos de imprensa, etc. Por isso que eu estou fazendo as perguntas, tomando cuidado de não trazer aqui nenhum documento que esteja protegido pelo sigilo. Mas eu vou além. O senhor me disse que não vai responder, não pode responder se tratou do assunto medida provisória na sua colaboração. Eu acho que o advogado deixou claro que sobre esta medida provisória que você está falando aqui, não. Certo, mas o senhor tratou do tema medida provisória. Eu passo a resposta ao meu advogado. Eu estou proibido de me referir aos temas da minha colaboração. Doutor Ricardo, eu vou fazer um esclarecimento a Vossa Excelência, também ao doutor Palocci, ao doutor Três, porque essa especificamente é a dificuldade quando nós ouvimos colaboradores ou delatores como testemunha. Porque se é testemunha, a testemunha tem que responder sobre todas as perguntas que lhes foram feitas. Então não há uma opção da testemunha, sobretudo em relação a um documento que não tem sigilo, um documento tornado público. Então eu pediria a Vossa Excelência que encaminhasse a questão na medida em que eu respeito a posição do Dr. Palocci, respeito a posição do Dr. Tracy, aqui cumprindo seu dever, mas é uma questão importante para a defesa e que não está sendo respondida pela testemunha.
Doutor Paulo, você pode responder a pergunta, tá? Realmente, eu acho que há um prejuízo para a defesa. Embora o senhor tenha afirmado esse termo de colaboração premiada, mas o senhor falou que um dos temas foi essa questão da medida provisória, não é isso? Cumprimento de medida provisória? Se me permite a palavra, o tema medidas provisórias é muito amplo, né? Porque, afinal, o doutor Palocci, ele participou do governo durante 8 anos do ex-presidente Lula e foi da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Tramitaram durante esse período centenas de medidas provisórias, sendo que, obviamente, que o tema medidas provisórias foi objeto do acordo de colaboração firmado pelo Dr. Palocci. Sobre, especificamente, a MP 471, o Ministério Público teve a oportunidade de fazer os questionamentos, fazer as perguntas. É a ocasião em que o Dr. Palocci respondeu tudo o que sabia a respeito do que foi perguntado. Eu não entendo a ponderação do Dr. Cristiano, porque existem outros temas em investigação que abrangem o período do governo e que eventualmente ainda podem subsidiar medidas cautelares, novas etapas investigatórias que são devidamente albergadas pelo sigilo, né? Muito claro. Eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, Frederico, mas eu já adianto, para tranquilizar Vossa Excelência, que eu não vou me aprofundar e não quero interferir em nenhuma eventual investigação que diga respeito a esse tema. A minha pergunta, ela é muito objetiva e eu já adianto. O doutor Palocci respondeu afirmativamente que o tema medidas provisórias faz parte do acordo de colaboração. O tema, assim, genericamente falando... Eu só queria que o doutor Palocci pudesse confirmar aqui, eu não ouvi, mas com essa clareza de Vossa Excelência, mas, doutor Palocci, o tema medida provisórias foi tratado na sua colaboração? Eu perguntaria se Sua Excelência, senhor juiz, permita que eu responda. De forma genérica, sim. De forma genérica? Então, de forma genérica eu digo sim. Pois não. Só esse esclarecimento. Está ótimo. Doutor Palocci, apenas para concluir essa etapa da audiência, o senhor, na medida em que o senhor tratou do tema medida provisória na sua colaboração, o senhor sabe, o senhor foi advertido pela autoridade com a qual o senhor firmou esse acordo que o senhor poderia perder os benefícios que lhe foram dados se houver alguma não confirmação da sua delação. Isso foi advertido ao senhor. Sim. Pois não. Indo para outro tema. Só fazer um esclarecimento, Excelência, porque a pergunta do doutor Zanin, com todo o respeito, dá a entender que se o colaborador não confirmasse a tese de investigação, ele perderia benefício. Não é isso ao que ele se obrigou, é a dizer a verdade. Doutor Tracy, eu vou insistir, porque na verdade eu respeito imensamente o trabalho de Vossa Excelência, mas nós estamos ouvindo o doutor Palocci. Claro. Então, eu sei que Vossa Excelência dá toda a assessoria jurídica uma qualidade ao doutor Palocci, mas eu gostaria de pedir que ele respondesse essas questões, porque ele foi arrolado pelo Ministério Público, e agora seria importante que ele pudesse responder as perguntas da defesa, respeitando, mais uma vez, o trabalho. Doutor Palocci, indo a um outro assunto, o senhor já tratou desse tema aqui quando respondeu a pergunta do meu colega, mas apenas para ficar claro, o senhor tem presente um encontro com o Dr. Mauro Marcondes em uma oportunidade? Que eu me lembre, uma apenas. Não, uma conversa pessoal. Certo. Provavelmente eu devo ter estado umas 3 ou 4 vezes nas reuniões mais amplas com o Fábio, onde ele deveria, é provável que ele esteja presente. Certo, mas o senhor não tem certeza. Não, tenho quase certeza. Ele era um dos diretores da Anfávia, ele participava das reuniões quando eu falei reunião da Anfávia. Eu tenho certeza que eu ouvi em algumas reuniões dessas. Mas eu só a 2, vamos dizer, só me lembro dessa, na sala dele na Anfávia. Certo.
O senhor, pelo que eu entendi, o senhor não conheceu nem o escritório do Dr. Mauro, Não. e nem ele foi ao escritório do senhor. Não. Certo. Nesse encontro que o senhor fez na Anfávia, o ex-presidente Lula estava presente? Não. Certo. Então, eu posso concluir que o senhor nunca presenciou uma conversa entre o Dr. Mauro Marcondes e o ex-presidente Lula? Não posso te afirmar, acredito que não me lembro. Pois não. O senhor fez referência a uma conversa que o senhor disse ter ocorrido com o ex-presidente Lula, que teria tratado desta medida provisória 471. Quem mais estava presente nessa conversa? Só eu e o presidente Lula. Só o senhor e o presidente Lula. Não tem nenhuma testemunha que o senhor possa dizer que presenciou aquilo que foi dito? Não. Quando o senhor esteve com o Luiz Cláudio, quem mais participou dessa reunião com o Luiz Cláudio? Só ele e eu. Não tem nenhuma testemunha também em relação àquilo que foi tratado, supostamente, entre o senhor e o Luiz Cláudio? Eu agradeço, Dr. Palocci. Não tem mais perguntas, Dr. Ricardo? Tá bom, Dr. Cristiano. A defesa de José Ricardo da Silva tem questionamentos? Sem perguntas, excelência. Defesa de Alexandre Paes dos Santos. A testemunha não disse nada a respeito do Alexandre, portanto não tem nada a perguntar. Paulo Arantes Ferraz, a defesa. Vencedor da excelência. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Uma pergunta, excelência. Boa tarde, senhor Palocci, senhor Paulo Emílio. Boa tarde. Sou advogado do Dr. Carlos Alberto. O senhor se referiu no seu depoimento? Não estou vendo o senhor, se pudesse falar. O senhor não está o foco. Tá. Qual a câmera lá? Estou ouvindo, mas não estou vendo. Ali, ó. Peraí, doutor Palocci, ele vai mudar aqui. Ah, pronto, agora sim. Agora estou vendo o seu lugar sem o senhor. Estou voltando. Obrigado. Me vê? Claramente? Estou vendo aí. Tudo bem, senhor? Eu tenho breves perguntas para fazer ao senhor. O senhor... Qual o seu nome, por favor? Paulo Emílio Catapreta. Paulo. O senhor se referiu a este encontro, contato pessoal que teve com o senhor Mauro Marcondes, e disse que esse encontro ocorreu na sede da Anfávia. Isso. O senhor também disse que a esse tempo o senhor era deputado federal. Isso. E disse também que Mauro Marcondes teria afirmado ao senhor ser representante da CAUA. É só para esclarecer esse ponto. Eu pergunto se essa qualidade de representante ele disse ser limitada à representação dos interesses da CAUA na própria Anfávia. Não percebi que ele tentou fixar nenhum limite a isso. Ele apenas me informou. Mas ocorreu na sede da Anfávia. Na sede da Anfávia. O senhor também nos diz, eu queria perguntar se o senhor se recorda de um fato. O senhor disse que ao tempo da edição da medida provisória 471, o senhor o senhor exercia o mandato de deputado federal. O senhor se recorda que houve uma cerimônia de assinatura dessa medida provisória 471? Não me recordo. O senhor saberia dizer se isso foi na Bahia especificamente? Não me recordo. O senhor se reportou aqui também que o relator dessa medida provisória, quando tramitou perante a Câmara dos Deputados, foi o deputado João Aleluia, não é isso? José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia. O senhor sabe dizer de que estado que ele era? Ele é do estado da Bahia. Os democratas do estado da Bahia.
O senhor nos disse também que no trâmite dessa medida 471, o senhor sabe dizer que não havia, o senhor não percebeu nenhuma forma de dissenso no âmbito do parlamento, nem na Câmara e me parece também que nem no Senado, pelo que o senhor disse. O senhor teve notícia se havia algum tipo de dissenso na fase de tramitação no Executivo, entre as partes que estavam entre as partes? Não sei me dar informação sobre a tramitação no Executivo nessa época, porque nessa época eu atuava no Legislativo. Em algumas situações eu fui chamado a atuar como legislador no âmbito de discussões no Executivo, mas não ocorreu no caso dessa medida provisória. Não teve nenhuma notícia de dissenso? Não. Qual dissenso? O senhor conhece o senhor Carlos Alberto? Conheço. O senhor se lembra que ano o senhor conheceu o senhor Carlos Alberto? Quando eu conheci? Que ano, pelo menos? Provavelmente 2008. Provavelmente. O senhor se recorda que cargo ou mandato o senhor ocupava esse tempo? O senhor deputado. Deputado federal. Quando eu era ministro da Fazenda, eu não o conhecia, eu lembro disso. Quando eu era deputado, eu o conhecia, então devo ter conhecido o senhor Carlos Alberto em torno do ano de 2008, provavelmente. Eu quero agradecer, senhor Paulo, o senhor não teve mais perguntas, eram as considerações. Você mais perto. Ok. A defesa de Gilberto Carvalho tem questionamentos? Excelência, em que pese os esclarecimentos que foram gentilmente prestados pelo Dr. 3, a defesa de Gilberto Carvalho, diante da dúvida que ainda resta de informação clara a respeito da existência ou não de relato de colaboração premiada do Sr. Antônio Palocci a respeito dos fatos objetos dessa ação penal, não se sente em condições de fazer pergunta à testemunha. Portanto, eu reitero o meu pleito de expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para que informe se há ou não anexo ou menção na colaboração premiada da testemunha sobre os fatos tratados nessa ação penal, e me reservo o direito de, eventualmente, caso essas informações venham aos autos, requerer a requisição da testemunha, caso seja necessário. Está indeferido por hora o pleito de ofício. Se o senhor demonstrar realmente a necessidade de requisição, então o doutor Valisney vai avaliar isso aí, já que eu vi nesse caso aqui. Tá? Tem mais questionamentos pela defesa? Nesse assunto eu também não tenho questionamentos. Doutor Palocci, obrigado pela presença. Tá? Agradeço aí a todos aí de São Paulo, doutor Cristiano e os demais advogados. Está encerrado. Tá? Muito obrigado, doutor. Estou à sua disposição. Tá? Professor João Batista Brugis. Eu acho que está meio-dia agora, vamos parar, né? Mas você consegue conexão com São Paulo depois? Ele está em São Paulo? Não, o doutor João está aqui. Também lá. Vamos ver se tem algum voo ou se... Ele é daqui? Ele é daqui, doutor. É que a defesa, o doutor Cristiano Zanin pediu para acompanhar aqui em São Paulo. Doutor Cristiano, estando aqui, e as demais defesas que estão em São Paulo, a gente fazer uma pausa para o almoço, né? E depois a gente continua por volta de 1h30, pode ser? Ou está muito apertado? Da minha parte não há problema nenhum. Né? Tudo bem aqui? Pois não. Pela ordem, Vossa Excelência, eu estou acompanhando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e eu não sei se ele consegue ficar no período da tarde, porque ainda há uma testemunha de acusação para ser ouvida, né? Então eu indagaria a Vossa Excelência se vai haver o adiamento, se Vossa Excelência vai parar para o almoço. Olha, ele é testemunho de defesa, não é isso? Bom, tem ainda o João Batista, eu não vou prosseguir com a audiência agora. Ele não pode ficar no período da tarde, não é isso? Ele está vindo, ele está chegando de um compromisso médico que eu tinha avisado a sua assessoria, e eu não tenho certeza que ele possa ficar até o período da tarde. Eu precisaria consultá-lo, por isso indago a Vossa Excelência qual é a perspectiva. A ideia é prolongar a audiência no período da tarde. Exatamente, parar agora,
parar para o almoço, a gente voltaria aí 1h30 ou 14 horas, vou conversar aqui, e aí a gente ouviria o ex-presidente Fernando Henrique já logo em seguida, né? Depois da testemunha de acusação, né? Pois é, a da acusação concorda em ouvi-lo antes, até pela questão da idade, né? Seria um problema. Isso então, desculpe, Excelência, por volta de que horas? Porque eu vou checar e aí faço... A defesa, o Ministério Público se opõe? O direito de trabalho se opõe, Excelência. A da ordem de oitiva das testemunhas do processo penal. Ele vai ser ouvido em primeiro lugar, depois eu vejo se há prejuízo, então. Quando a gente chegar então às 14 horas, ele vai ser ouvido em primeiro lugar, até pela questão da idade. E aí depois... se Vossa Excelência me permitir, eu vou apenas checar se há essa disponibilidade, senão eu justifico e peço a redesignação da oitiva dele para uma outra data. Veja então, se ele puder ficar à tarde, né, mas se não realmente for imprescindível, eu ouço em primeiro lugar e depois eu vejo se há prejuízo e a gente remarca isso aí. Doutora, só um minutinho. Com todo respeito, não há nenhuma justificativa plausível para a inversão da ordem do processo. O Código do Processo Penal... Não, mas independente da nulidade, eu discordo, eu já ouvi... Eu posso acabar? Testemunha de defesa? Se me permite a parte? Doutor, essa matéria está sedimentada. O Código de Processo Penal é claríssimo, absolutamente claro, não há o que discutir. Testemunhas de acusação encerradas, posteriormente as de defesa. Verdade. Não há nenhuma justificativa, absolutamente nenhuma, nem de idade, nem de saúde, absolutamente nenhuma prevista no Código de Processo Penal. Verdade. Eu entendo o pleito da doutora, mas vou lá... Doutor Carlos, acho que meu pleito não foi bem compreendido. Eu jamais pedi que houvesse uma inversão na ordem. Melhor assim. Quero assim. entender a perspectiva da oitiva, porque era para as 9h30, e eu não sei se ele terá disponibilidade para ser ouvido no período da tarde. Eu não pedi inversão processual. Apenas para Obrigado. Foi assim que eu entendi. Obrigado, doutor. Para entender a controvérsia aqui, realmente ele teria que ser ouvido depois. Se ele puder esperar, seria melhor. Mas se realmente for... Por isso a minha indagação, Excelência. Se for preciso, eu ouço em primeiro lugar e depois avalio se vai ter algum prejuízo. Não, mas eu quero ouvir o... Pela ordem, vai ter outra audiência também amanhã aqui na Justiça Federal de São Paulo por videoconferência com Brasília. Mas aí seria impor um ônus desnecessário para a testemunha, né? Se ele pudesse, não, eu só tô dando uma... Excelência me permitir, Excelência, eu vou consultar e volto a falar com Vossa Excelência e eventualmente faço um requerimento de adiamento, tá certo? Tá bom. Mas agradeço muito a sua atenção, então. Tá bom, então, tá. Muito obrigada. Cadê o João Batista? Doutor João, já está no horário de almoço. Eu vou indagar o senhor, a gente vai dar uma parada e retoma às 14 horas. Perfeito? Então, 14 horas a gente retoma, tá? E aí vai ser decidido essa questão. Tá? Mas, doutor, só voltando lá, tem precedente do STJ que é nulidade relativa. Eu vou continuar, né? Eu respeito a decisão do Vossa Excelência, eu só não entendo, porque eu não vejo fundamentação e a gente não seguir a ordem processual, só isso. A fundamentação é essa impossibilidade, né? Só para seguir o código. Mas tudo bem, eu não vou discutir com Vossa Excelência. O senhor já decidiu, já decidido. Eu tomo as medidas providências cabíveis do processo, porque isso aí só vai ter que comprovar o prejuízo. Eu só queria... eu nem vejo que exista prejuízo, é só uma questão de seguir a norma, porque senão o processo penal fica desvirtuado. A gente já tem uma dificuldade, Excelência, com tudo que já foi exposto na audiência. Eu discordo frontalmente de como Vossa Excelência decidiu e vou arguir o recurso da vida. O que eu não entendo é por que desvirtuar o Código de Processo Penal se não é necessário desvirtuar. Se for imprescindível... Mas nem ela pediu e o senhor está indeferindo um pedido meu. Quer dizer, a pessoa não pede e você vê o pedido indeferido. A gente chega num momento do processo penal que é uma loucura isso. Uma loucura completa. A pessoa não pede, não requer, eu requeiro que siga a norma e o senhor indefere. O senhor entende a lógica do absurdo? Eu defino de forma condicional, então. Então tá encerrado, então.